Ministério da Saúde está há 38 dias sem um titular. Desde que o general Eduardo Pazuello assumiu o cargo interinamente, o Ministério tentou restringir o acesso aos dados sobre a pandemia e tem reduzido cada vez mais a importância das entrevistas diárias sobre ações do governo. O país já ultrapassou 1 milhão de casos confirmados de Covid-19 e 50 mil mortes. E o Ministério da Saúde ainda não se manifestou. Em entrevista, rede social, nada. Tem sido assim há mais de um mês, desde que Eduardo Pazuello assumiu o ministério interinamente no lugar de Nelson Teich. No início de junho, as informações sobre a Covid no país começaram a sair cada vez mais tarde. O Ministério mudou o modelo dos boletins encaminhados à imprensa e publicados no site oficial. Passou a omitir os números totais de infectados e de mortes registradas desde o início da pandemia, o que gerou uma onda de críticas. O Ministério só voltou atrás depois da decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, exigindo que os dados fossem divulgados de forma completa. Este infectologista diz que falta clareza nas estratégias de combate à doença. Qual é a estratégia de testagem? O que é esse papel do teste rápido em testagem de massa? Né? Como é que o Ministério pensa em identificar as pessoas que estão contaminadas ou que são positivas, e qual é a estratégia de bloqueio? Esse papel de articulação do Ministério da Saúde não está sendo feito. A Sociedade Brasileira de Infectologia reclama também da falta de orientação sobre o avanço da Covid para cidades menores. 48% dos mortos estão fora das capitais. Está faltando total transparência, que é como a gente tinha no início da pandemia. Esse é o primeiro ponto. Existe uma dificuldade desse interfaceamento do governo federal com os estados e com os municípios, dificultando em número e deixando a população também à deriva, né? Sem uma informação precisa e correta. Os especialistas criticam também outra mudança na atuação do Ministério. As entrevistas coletivas, que no começo da pandemia eram diárias, agora não têm periodicidade e são temáticas. O Ministério escolhe sobre o que vai falar e nem sempre responde a todas as perguntas. Eu acho que as recomendações e a recuperação da credibilidade do Ministério é importantíssima para que a gente possa ter melhores resultados, que não estão bons. Os resultados são muito ruins nesse momento. Você precisa de análise, você precisa de parâmetros, você precisa conhecer melhor qual é a realidade das grandes cidades, qual é a realidade dos estados, né? De que maneira eu posso apoiar, por que essas diferenças de testagem tão grandes entre estados. O presidente Jair Bolsonaro já disse várias vezes que prefeitos e governadores é que devem ser cobrados pelos resultados das medidas de combate ao novo coronavírus. Segundo ele, porque o Supremo Tribunal Federal já decidiu que as ações são de responsabilidade de estados e municípios. Hoje, o vice-presidente do Supremo, o ministro Luiz Fux, disse que a decisão do tribunal não livrou o governo federal de responsabilidades sobre a pandemia. Não eximiu. Pelo contrário, reforçou a competência dos executivos. O Supremo não exonerou o Executivo Federal das suas incumbências, porque a Constituição prevê que, nos casos de calamidade, as normas federais gerais devem existir. Entretanto, como a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, no sentido genérico, o Estado federativo brasileiro escolheu como forma de Estado o Estado federado, em que as unidades têm autonomia política, jurídica e financeira. Então, os estados têm executivo, legislativo e judiciário. A União também tem. E, às vezes, o que serve para a União não serve para municípios. É como eu comparei aqui municípios com necessidades diversas. A União Federal continuará com a sua responsabilidade. Outra questão que preocupa é a discussão sobre a economia no período de pandemia. Segundo este economista, esse debate já deveria ter sido superado. Após 50 mil mortes, é incompreensível seguir fazendo oposição entre saúde e economia. São as famílias das pessoas mais vulneráveis
que estão sendo punidas por essa irresponsabilidade. É fundamental que haja coordenação da política pública a partir do governo federal para garantir que a desigualdade seja um parâmetro da estratégia de enfrentamento da pandemia. O Jornal Nacional questionou o Ministério da Saúde sobre as críticas dos especialistas. Em nota, a assessoria afirmou que vem aprimorando as ferramentas de informação sobre a Covid, que a atual plataforma permite a análise da evolução da doença por região e por município, e ainda que outros aprimoramentos estão sendo preparados. A assessoria do Ministério declarou que lamenta cada morte e se solidariza com as famílias.